Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, nós temos vivido essa nossa caminhada dentro desse tempo comum de formação do nosso discipulado, da nossa decisão por Jesus Cristo. E ser cristão não é um fato que acontece da noite para o dia, não é algo mágico. Viver o cristianismo, viver a fé, é algo que vai acontecer durante toda a vida. Em alguns momentos nós vamos progredir um pouco mais, às vezes nós caminhamos um pouco para trás porque nós pecamos, somos indecisos. Então o processo da conversão, ele está intimamente ligado ao discipulado. Nós podemos dizer que existem dois momentos de conversão na vida de uma pessoa. O primeiro momento é quando a pessoa ela faz o encontro com Cristo. É um encontro de tipo pessoal, em que a pessoa reconhece Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Ela toma a decisão de colocar Jesus como prioridade de sua vida. Porque entende Jesus não como um personagem do passado, mas como alguém vivo, verdadeiro, ressuscitado, presente no coração da igreja. Nós podemos estar na igreja nossa vida inteira, termos recebido todos os sacramentos e, no entanto, nunca termos feito um encontro pessoal com Jesus. É você que deve se perguntar quem é Jesus para você. Não quem é Jesus para o outro. Quem é Jesus para você? Ele realmente é o centro da sua vida? Você coloca toda a força do seu coração, a sua disponibilidade para aprender com Jesus as preciosas lições de humanidade e de vida? Porque falar, amados irmãos, que é cristão é muito fácil. Tanta gente que diz que é cristã, mas não se comporta como tal. Tanta gente que diz que crê em Deus, mas nunca reza, nunca vai à igreja, nunca faz um ato de caridade. Isso não é fé em Deus, isso é desculpa. A fé em Deus passa pelo seguimento a Jesus. E como você sabe se você se encontrou com Jesus verdadeiramente? Comece a olhar para Jesus, escutar o evangelho dele, e quanto mais você aprender sobre o evangelho na sua caminhada de vida e de fé, comece a tentar perceber se você tem cultivado na sua vida os sentimentos que Jesus tinha, a sua maneira de olhar as coisas, a sua maneira de agir. O discípulo, por meio do encontro pessoal com Cristo, deve chegar a afirmar aquilo que Paulo uma vez, no auge de seu amor, de sua paixão por Jesus, disse, que eu sempre cito aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 20, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Se nós entendêssemos e vivêssemos isso um pouquinho, a nossa vida seria muito diferente. Então essa é a conversão primeira que todos nós necessariamente devemos viver. Essa é a conversão sem a qual podemos ser pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja, pessoas até bem intencionadas, mas Jesus apenas será um conceito, não uma experiência. E ele precisa ser uma experiência no seu coração, na sua vida. Depois nós temos uma segunda conversão, que eu não sei se é mais difícil do que a primeira, não tem como nós quantificarmos. A segunda conversão é a conversão do dia a dia, é a conversão diária. Ninguém está totalmente pronto. Eu vou fazer 9 anos como padre, mais 9 anos de seminário, são 18 anos além da minha caminhada no seminário. Eu não posso dizer que eu estou totalmente convertido, eu como padre. Você também não. Porque nós temos estruturas dentro de nós, estruturas de limite na nossa vida que nos antecedem. Estruturas essas que nós herdamos da família na qual nós nascemos, a cidade onde nós viemos, a cultura do país em que nós acolhemos e vivemos, por exemplo, como brasileiros, que de certa forma nos limitam, não condiciona a nossa liberdade, e às vezes é uma verdadeira luta, é uma verdadeira batalha. Como diz Paulo em um de seus escritos, combati o bom combate. O verdadeiro combate não são contra os outros, o verdadeiro combate é contra nós mesmos.
Porque muitas vezes nós queremos fazer o bem, e o que nós fazemos? O mal. Nós sabemos até o que é o correto fazer, mas no dia a dia, no momento de nervosismo, de estresse, em vez de nós deixarmos fluir a graça de Deus na nossa vida, não flui a graça de Deus, flui o nosso limite. E essa conversão, ela deve ser buscada por todos nós. Então nós não podemos nos acomodar, pensando que pelo fato de nós sabermos passagens da Bíblia, passagem do catecismo, que nós já somos santos. Longe de nós, né? Pois se você é totalmente santo, já está na hora de você morrer e ir para o céu. Porque nessa terra nós somos santos e pecadores. A terra é o lugar do combate. Até os santos reconheceram isso. Olhemos para a Madre Teresa de Calcutá, os anos que ela experimentou do silêncio de Deus, São João da Cruz, Santo Antônio, todos esses santos experimentaram uma espécie de combate espiritual. E esse combate espiritual nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos com a força de Deus, a graça de Deus. Então você tem que confiar em Deus. Às vezes você vai perder, às vezes você vai cair. Cair, o que você tem que fazer? Ficar prostrado? Não, levante. Peça perdão. Continue a sua vida. Deus não está contabilizando a quantidade de seus pecados. Deus está vendo a sua luta, o seu esforço, a sua abertura à graça dele. E por que o padre está dizendo isso? Pois essa é a temática do tempo comum. É ver como que nós vamos viver essa conversão diária, esse seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje nós temos uma situação complicadíssima para Jesus. Jesus está aqui em Jerusalém, desde o capítulo 11 de Marcos. Ele foi acolhido, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Só que de uma acolhida inicial, agora Jesus começa a ser combatido. Jesus começa a ser criticado pelas inúmeras autoridades do seu tempo. E o que nós vemos aqui? As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, esse que era o chefe, Herodes, o líder da Galileia, Herodes Antipas, para apanharem Jesus em alguma palavra. O que o Evangelho tem nos mostrado? Nós, como cristãos, na vivência do nosso seguimento a Jesus, da nossa busca de santidade, nós não podemos ser ingênuos. Algumas pessoas pensam que ser santo é ser ingênuo, que ser santo é falar amém para tudo, é falar amém para a injustiça, é falar amém para a omissão. Isso não é santidade bíblica, isso é pecado de omissão, de resignação. Então nós temos uma ingenuidade que a pessoa não tem culpa, vamos dizer, usando a linguagem do direito, que ela é culposa, ela não tem dolo, ela não tem intenção. A pessoa é ingênua porque às vezes ela não teve a oportunidade de ser formada na fé, não teve ninguém que foi explicar para ela a palavra de Deus, faltou catequese na família, na sua comunidade paroquial. Às vezes o seu nível cultural lhe impede também de entender certas situações, certos fatos, mas mesmo essa ingenuidade, ela tem que ser combatida. Diz o Catecismo da Igreja Católica que cada um de nós é responsável por formar a nossa consciência. Se você chegar num bebezinho e perguntar, você sabe o que você está pensando? O que o bebezinho vai fazer? Ele vai dar uma risada. Quando não vai fazer outras coisas, não é verdade? Que o bebê é próprio de bebê. Então nós vamos formando a nossa consciência, e a nossa consciência ela é formada em primeiro lugar na nossa família. Será que as nossas famílias católicas, as nossas famílias ditas cristãs, têm formado seus filhos realmente para o exercício da fé? Ou existem muitas famílias mundanismo espiritual, concepções que são contrárias ao Evangelho de Cristo? Além da família, a escola. Que tipo de formação as nossas escolas têm dado para as pessoas? No nosso país, na nossa sociedade? E a depender das ideias, dos valores propagados, a consciência ela fica tão limitada, mas tão limitada, que a pessoa pode ter 60, 70 anos de idade, ela é incapaz de acolher o valor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa ingenuidade que nós, como igreja, precisamos de ajudar as pessoas. Os pregadores não podem ter medo de falar a verdade. Falar a verdade com amor, falar a verdade com caridade,
Pois disso, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. E o nosso povo, muitas vezes, segue certos modismos, porque falta coragem da nossa parte, das nossas comunidades. Nós temos um outro tipo de ingenuidade, que ela é dolosa. É típico daquelas pessoas que não entenderam o caminho da conversão, não buscam o crescimento. Lá na comunidade tem uma formação de Bíblia, a pessoa pede formação de Bíblia, é sempre assim, né? Em assembleia paroquial, em assembleia diocesana. Eu sei que muitos bispos vêm à nossa missa, e o pessoal fala assim, nós precisamos de formação bíblica. Aí os bispos e os padres promovem formação bíblica, aparecem quanto? 1, 2, 3, às vezes é desculpa. Então você tem buscado conhecer a sua fé católica? Olha só, quem participa da missa aqui da Rede Vida, todos os dias, nós temos ótimos pregadores. Padre Márcio Tadeu, os outros que têm formado o povo, e as pessoas têm entrado em contato conosco, mas não somente nós, outras oportunidades. Por que o Padre está dizendo isso? Porque se Jesus não fosse formado com uma consciência reta, ele teria caído. Olha só o que dizem, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, elogiam a Jesus. Pessoas ingênuas são aquelas que acreditam que os elogios são sempre verdadeiros. É assim na vida? As pessoas às vezes nos elogiam, nos abraçam, mas nos apunhalam pelas costas. A vida é assim, às vezes é cruel a vida. Então nós temos que ter aquela sagacidade, aquela prudência, de não colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa, na nossa vida. Pelos frutos vós conhecereis as árvores. Nós não podemos ficar naquilo que a pessoa diz, porque a boca pode dizer tudo. Até pessoas más podem usar palavras adocicadas para nos enganarem. Nós temos que olhar o quê? Para a vida da pessoa. Dê tempo. Como diz aqui o caipira, dê corda, não é isso? Vai dando corda para a pessoa. E aí sim, se a pessoa se demonstrar confiável, você estabelece uma relação com ela. Jesus aqui está falando, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é dar a Deus o que é de Deus? É dar o coração a Deus. Se nós vivemos essa conversão, damos o nosso coração a Deus, acolhemos o ensino de Jesus, Jesus não nos torna ingênuos, Jesus torna o quê? Pessoas prudentes e maduras. Eu sinto muito como padre, mas às vezes a gente atende algumas pessoas, que a gente olha com misericórdia, tamanha ingenuidade de acreditar em conto de fadas, em pessoas mal intencionadas. Gente, não tem uma bola de cristal. Todos nós podemos ser enganados, todos nós podemos pensar que os elogios dizem realmente aquilo que a pessoa acredita. Mas existe um ditado que diz o seguinte, errar é humano, não é? Mas persistir no erro é burrice. E cristão não pode ser burro, não pode ser ignorante, tem que ser inteligente, tem que peneirar aquilo que os políticos dizem, que os líderes religiosos dizem, aquilo que as pessoas veem, sabe por quê? Porque caso contrário, nós cairemos das emboscadas das pessoas. Escute o que esse padre está dizendo, coloque em prática na sua vida. Você não vai viver uma desconfiança total todo momento, mas você vai saber lidar melhor com as situações da vida. Porque é o seguinte, pessoas maduras, a maturidade não está ligada à idade. A maturidade está ligada à capacidade de observar e de viver a vida tal como ela é. E a vida nem sempre é boazinha. Às vezes a vida tem aspectos negativos e precisamos saber lidar com eles. Vamos continuar essa Santa Missa pedindo a Jesus que a gente possa dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O nosso coração, a nossa consciência, os nossos valores cristãos. E isso é negociável, pois aqui está a nossa identidade cristã de discípulos do Senhor. Continuemos cantando. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.